hoje é o dia do avô, hoje é o dia das vovós e dos vovôs, né? E a gente está focado nisso. E se o seu netinho não gosta de escovar os dentes, fique aí muito esperto. Hoje é o dia da vovó, não é isso? Então, vovó, fique aí muito esperta, tá? Porque os hábitos saudáveis na infância ajudam a prevenir também as doenças. E também traz melhorias, né, para a mordida e a dentição. Aqui no estúdio nós conversamos com a doutora Sabrina Ferreira, que vai explicar para a gente sobre esse Julho Laranja. Doutora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. O que seria o Julho Laranja? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o Julho Laranja, né? Muita gente já ouviu falar sobre o Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. O Julho Laranja nada mais é do que uma campanha para conscientizar os pais e responsáveis da criança a levarem essas crianças para o ortodontista a partir dos 6 anos de idade. Porque é a partir dessa época que a gente começa a ver alguns problemas dentários, alterações esqueléticas. E quanto mais tratados precocemente, menor as chances de terem que ser tratados mais severamente no futuro. Pronto. Por que o mês de julho em especial, Bom, doutora? em relação ao mês de julho, é porque os pais e responsáveis, eles costumam normalmente a procurarem esse tipo de atendimento nas férias escolares das crianças. Então, por isso, o mês de julho. Bacana. E qual o segredo, né? Porque as crianças, na verdade, não são muito adeptas, né? A higiene como de uma forma geral, né? Como é comum da idade, né? Tem preguiça, quer correr, quer brincar, né? Come muito doce, e aí na hora de tomar banho tem que ficar em cima, na hora de passar o shampoo tem que ficar em cima, tem que ficar de olho também na hora de escovar, né, os dentes. Existe uma maneira correta de escovar os dentes da criançada, doutora? Bom, o interessante do Julho Laranja também é que ele incentiva e estimular os hábitos da criança à higiene bucal adequada, à alimentação saudável, mais consistente e nutritiva, né? Então, em relação à escovação, o que mais se adapta à criança é o que a gente está incentivando. A gente tem alguns hábitos de fazer movimentos circulares nas superfícies livres do dente, certo? E em relação à parte onde a gente mastiga, na oclusão do paciente, a gente faz movimentos de vassourinha, de frente para trás. Sempre importante passar o fio dental, né, antes da escovação, para que com a vinda da escova, ela consiga remover todos os excessos de sujeira ainda existentes durante a escovação. Pronto. Doutora, me diz uma coisa, a partir de qual idade é ideal, né? Os dentinhos começam a nascer, né? Ok. A partir de que idade é ideal já começar a levar para o especialista, para o dentista, para dar uma avaliada? Boa pergunta, Alex. A partir do primeiro nascimento do dentinho, o primeiro mês, não, me perdoe. No 6º mês da criança que vai nascer o primeiro dentinho dele, então a partir daí ele já pode ser levado para o odontopediatra. E em relação a essa parte ortodôntica, o ideal é que se leve a criança a partir dos 6 anos de idade. Pronto, doutora, me diga uma coisa, a gente não tem para onde correr, né? Em relação à alimentação. Mas a gente tem que admitir que de uns tempos para cá estão surgindo, né, campanhas de conscientização em relação à alimentação, né, porque antigamente, na minha época, a criança comia, se deixasse, comia açúcar assim, ó, com a mão, ia pegando no punho e muita jujuba, muito chocolate, muito isso, muito aquilo. Então, assim, qual a importância, de que maneira uma alimentação saudável pode influenciar na saúde bucal, né? Na saúde dos dentes mesmo? Certo. É bom você falar sobre o açúcar. O açúcar ele é muito, vamos dizer assim, prejudicial à higienização do paciente, né? A boca saudável do paciente. Então, assim, uma alimentação com muito açúcar é prejudicial a ela. Então, alimentos mais ricos em proteínas, alimentos mais consistentes, nutritivos, realmente vai estimular a ter uma dentição melhor, uma oclusão melhor na arcada dentária do paciente. E, assim, em relação a carboidrato, todo carboidrato no final vira açúcar, né? Então, mesmo que a criança não tenha o hábito de comer muito doce, se ela não escova o dente, mesmo comendo arroz, feijão, ela pode sim ter o aparecimento de cáries, certo? Tá, doutora, me diz uma coisa, como é que o atendimento da ortodontia preventiva pode, na verdade, beneficiar, né,
na saúde bucal da criança, né? Os pais, na verdade, levando já essa criança para estar fazendo esse atendimento na ortodontia, como é que isso pode melhorar, beneficiar essas crianças tendo esse atendimento precoce? Bom, essas alterações dentárias e problemas esqueléticos que podem aparecer nas crianças, elas, quando tratadas bem precocemente, ou seja, com diagnóstico certo e tratamento correto com o ortodontista, elas vão evitar tratamentos mais severos no futuro. Porque quando a gente começa a ver problemas dentários, eu trouxe aqui até um tipo de mordida, essa mordida aqui aberta, então a gente consegue ver que esse paciente ele pode ter o hábito de chupar o dedo, chupar a chupeta, ter uma respiração mais bucal. Então, quando isso é diagnosticado bem precocemente, a gente consegue evitar tratamentos mais severos no futuro. Massa. Inclusive os aparelhos, né? O uso dos aparelhos, muita gente acha que ortodontia é apenas aparelhagem fixa, com aqueles brackets. Não, aparelhagem móvel também, a ortopedia funcional, ela é necessária para o desenvolvimento melhor da oclusão da criança, quando necessário. Doutora, a gente sabe que quando chega uma determinada fase da criança na escola, né, começa aquela rotina também do aprender a escovar os dentes, para que esse hábito, né, fique realmente fixo na cabeça da criança, que ela entenda que aquilo ali tem que fazer parte da rotina dela, né? Como é conciliar isso com os pais e com a escola, para que a criança entenda, né, da importância dessa ação do escovar os dentes, né? De manhã, depois do almoço, das refeições, antes de dormir. A partir de que idade a escola pode estar promovendo isso junto com os pais? Bom, desde o primeiro nascimento do dentinho, né, a gente já tem que criar esse hábito de escovação com a criança, junto com os pais, os responsáveis, e o principal é o acompanhamento com o odontopediatra, que ele vai tirar esse trauma da criança, de dentista, ensinar o melhor tipo de escovação que ele vai ter, certo? E com a escola isso vai ajudar mais ainda. Os professores estando ali na hora depois do almoço, depois do lanche, é super importante, junto com os pais, sempre a comunicação da escola com os pais. E assim, as crianças ainda têm uma certa dificuldade em fazer essa escovação mais corretamente, 3 vezes ao dia, depois das refeições. Então, a gente sempre tem que estar ali, se a criança cuspiu realmente a pasta de dente na pia, se a criança está escovando bem, se a criança está passando fio dental. É muito importante esse acompanhamento. E aí, na escola, assim, para ter essas ações, seria o ideal a partir de que idade, assim, para os pais estarem monitorando isso? Exatamente como eu falei, desde o primeiro dentinho. Então, quando a criança já começa a ir para a escola a partir dos 3 anos, 4 anos de idade, pronto. Então ali a gente vai ter um incentivo maior ainda na escovação. Ok. E falar sobre o dente de leite, né? Que a gente sempre, né, se preocupa quando o dente é de leite. Meu Deus, não pode tomar uma queda, não pode quebrar, não pode isso, não pode aquilo, né? Quais são as precauções que os pais, né, precisam ter, né? O cuidado em cima desse dente de leite. Engraçado, você falou que alguns pais falam, ai meu Deus, o dente de leite da meu filho, mas outros já falam, é dente de leite, vai cair, vai já vai com outro pensamento, né? Pois é. E assim, o dente de leite é tão importante quanto o permanente. É onde, quando o dente de leite for cair, vai vir sendo guiado o permanente. Então, é tão importante quanto ele, certo? E quando acontece de ter uma restauração para se fazer, uma cárie muito profunda, canal para tratar, tem muito pai irresponsável que não sabe que dente de leite tem que tratar canal. A depender das condições, do caso clínico a ser diagnosticado e tudo, a gente tem que ter um acompanhamento melhor com esse paciente, se é necessário fazer realmente esse canal, qual o melhor procedimento a ser feito. Então, é muito importante esse acompanhamento com os dentes de leite da criança. A gente, né, infelizmente, vive num país em que a saúde realmente é precária, né? Então, essa atenção à saúde bucal realmente é muito deficiente. Para a criança fica mais ainda, né? Por questões, né, de dinheiro mesmo, a questão financeira, né? A gente percebeu, ficou muito claro isso exatamente na época da pandemia, né? Quando a gente viu famílias, uma população de milhões de pessoas sem ter condições até de comprar um sabonete, comprar uma pasta de dente, né, de ter realmente uma escova de dente para fazer a sua higiene pessoal. Os pais, eles precisam ter algum tipo de psicologia, né, com essa criançada, para que elas entendam da importância disso no dia a dia, no conversar, porque a gente sabe que a criançada realmente não está aí, né, muito preocupada com isso, está brincando, né, quer curtir,
tá, quer jogar bola, quer brincar de boneca, quer correr, fazer acontecer. Quando fala, né, come muito doce às vezes, e quando fala de ir para o dentista, sempre cria esse terror, né? Você, como uma profissional, junto com os pais, tem aí uma psicologia para que isso fique agradável para a criança entender que não é um bicho de 7 cabeças, que é só ela ter um cuidado preventivo, para que lá na frente realmente não tenha problemas como cárie e outros problemas? Os odontopediatras, porque eu sou especialista em ortodontia, faço atendimento com criança também, mas os odontopediatras que são especialistas em crianças, que devem, desde o início do nascimento do dentinho, criar de uma forma lúdica com a criança, o atendimento, tirar o trauma de dentista realmente, que tem muitos pais responsáveis que já têm esse trauma e acaba passando para a criança. Não, vamos no dentista, a gente vai ter que extrair o dente. Isso é traumático. Então, desde o início, a gente tenta prevenir que isso aconteça, né? Com um atendimento mais lúdico, tentando fazer de alguma forma que seja mais tranquilo e saudável para a criança. Você falou que é ortodontista. Isso. A gente vê, né, assim, crianças, pré-adolescentes também já usando aparelhos e tudo mais. Onde chega essa necessidade, né, de usar crianças com o aparelho? Porque a gente, né, se assusta, meu Deus, já é uma criança e já está usando um aparelho dentário, né? O porquê e qual é o caso que chega a ser tão grave que precisa usar, né, uma criança já, né, um aparelho dental? Bom, a partir dos 6 anos de idade que a gente consegue ver mais alterações dentárias, problemas esqueléticos, que podem ser devidos tanto de fatores genéticos, quanto também hábitos deletérios, como chupar o dedo, chupar a chupeta, bico de mamadeira, e isso vai causando um desvio na normalidade da oclusão. Então, para que isso não se torne algo mais grave no futuro, a gente já começa a introduzir alguns aparelhos para que a criança não precise de um tratamento mais severo. O chupar o dedo e a chupeta realmente vai agravando. Os dentinhos vão ficando tortos, não é isso mesmo? Exatamente. Então, papai e mamãe tem que realmente se policiar. Não é só o calinho do dedo, não, viu? É o dente também que tem que se preocupar. A gente tinha antigamente aqueles aparelhos que assustavam, né? Que era aquele que sai da boca, um negócio meio até agressivo. Ainda existe. E ainda existe esses aparelhos, né? Esses aparelhos, eles são aconselhados a serem usados em que tipo de tratamento específico? Depende muito. A gente tem diversos tipos de maloclusões e depende muito de cada caso de paciente. Quando o paciente tem uma maloclusão, como eu posso dizer, uma dentição mais para frente, os dentes de cima da maxila mais para frente, a gente consegue usar esse tipo de aparelho. Então, assim, é muito complexo esse mundo da ortodontia, dos aparelhos. Então, o ideal é que, a partir dos 6 anos de idade, a criança vá ao ortodontista para diagnosticar e tratar o mais precocemente. Em consultório, hoje, quais são os casos mais recorrentes? É a cárie ainda? Para a criança, continua sendo a cárie, muito por conta do desleixo, de não escovar os dentes, não ter realmente esse hábito e o comer muito doce, né? A gente vê muitos pais que hoje são até mais severos com relação a isso, com relação a criança não ingerir doce, não comer doce, balas, refrigerantes e tudo mais, né, que tem essa precaução. Mas a gente sabe que chega uma época da vida que realmente ele não vai, né, perde o controle com relação a isso. E aí a criançada usa e abusa disso. A cárie ainda é o grande problema para a criançada? Com certeza, é uma das doenças que mais são prejudiciais à parte dentária, né? E também tem vindo a doença periodontal em relação à gengivite. A gengivite é uma inflamação na gengiva que também é acarretada pela má higienização da criança, do adolescente, enfim. Ok. A gente continua, né, batendo esse papo aqui com a dentista Sabrina Ferreira, certo? Você que é papai e mamãe, fiquem alerta, porque nós estamos aqui, né, dando indicações do que vocês precisam, né, ter uma atenção especial com os filhos, principalmente. Estamos no mês do Julho Laranja, que é um alerta para os pais ficarem com seus filhos, para ter aí uma saúde bucal, ó, 100%. Combinado? Agradecer aqui a doutora, a ortodontista Sabrina Ferreira, muito obrigado pela participação. Queria que você deixasse aí suas redes sociais, o contato para quem quiser entrar em contato. Pronto. Vocês podem estar em contato comigo pelo Instagram, @doutora_dra.Sabrina Ferreira. Pronto, muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês.